Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã estamos aqui mais uma vez, para trazermos aqui a palavra de Deus aos nossos corações. Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra muito conhecida, uma palavra de alerta, para que nós venhamos ter muito cuidado, com os falsos pregadores, Temos que ter bastante cuidado, com os falsos pregadores do Evangelho. Então nós temos que ter bastante cuidado, bastante atenção. Nós vamos estar orando nessa manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar nessa manhã, nós vamos falar com Deus. Sem mais delongas, vamos falar com o Senhor, com aquele que reina para todo sempre, graças a Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã, meu Deus, estamos orando, pedindo a tua misericórdia, pedindo o teu perdão sobre as nossas vidas. Sabendo que nós não somos nada, que nós somos falhos, somos pecadores, sabendo que nós somos cheios de erro, de defeito, de falhas, de iniquidades, nós não somos dignos de ser chamado Pai teu Filho. Mas nessa manhã nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, salva vidas. Deus amado, que o Senhor venha trabalhar em corações e que pessoas venham ser, meu Pai, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a nossa oração nessa manhã. Oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Sem mais delongas, eu quero, nesta manhã, estar indo direto ao assunto que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o qual nós vamos, nesse momento, estar trazendo esta palavra em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, graças a Deus. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14 em diante da palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante. Nós vamos prosseguir adiante a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 3, 7, versículo de número 13 em diante da palavra de Deus. Diz assim, meus amados e queridos irmãos, a poderosa e gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando aqui dessa palavra poderosa, maravilhosa, uma palavra que é digna de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos motivo para adorar e glorificar o nome do Senhor, que reina para todos sempre, graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus Cristo aqui, meus amados irmãos, nesse capítulo 7, versículo 13 em diante,
Jesus aqui já vai falando da porta estreita. Ele vai falar daqui a pouco sobre os falsos pregadores, falsos profetas, qual vem vestido de ovelhas, até nós, até o povo de Deus, mas por dentro são lobos devoradores. Nós temos que compreender que todo falso profeta, nós conhecemos ele pelo fruto, né? Nós conhecemos ele pela frutificação que vem da vida dele, né? O falso profeta se detecta logo, é conhecido de todos nós, de todas as pessoas. Então nós precisamos, meus irmãos, na íntegra da palavra de Deus, ficar atento, descobrir, meditar na palavra do Senhor e entender e compreender que todo falso profeta ele é cheio de enganos, de mentira e falsidade, e nós só vencemos a falsidade com o nome de Jesus, com a verdade, em espírito e em verdade, louvando e agradecendo o nome daquele que reina para todo sempre. Então Jesus ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Né? Quer dizer, qual é a porta estreita? O ensinamento correto da Bíblia, da palavra de Deus, é a pessoa obedecer, ter obediência. Não custa nada obedecer. Não custa nada. O que é que custa obedecer? O que é que custa a gente obedecer à palavra de Deus? Né? Para adorar, para glorificar o nome daquele que reina para todos sempre. Não, não custa nada não. Né? Nós sabemos muito bem que aquele que obedece a Deus, que anda em espírito e em verdade, com a palavra de Deus, ele é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que está guardada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Né? Mas Jesus ele diz: são poucos, né, que entram pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho, né, que conduz à perdição. E Jesus disse: são muitos que entram por ela. Disse Jesus com a sua palavra: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Larga é a porta, espaçoso o caminho, né, que conduz à perdição. Quer dizer, o caminho da perdição não vai te exigir nada. O caminho da perdição você vai levar a tua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. O caminho da perdição não vai exigir de você praticamente nada. O caminho da perdição não. Você vai viver a qualquer jeito, a qualquer custo, mas não obedecendo como diz a palavra do Senhor. Então, tanto faz como tanto fez, né? Mas para obedecer, andar em santidade, andar em novidade de vida, é diferente. É completamente diferente. Andar em santidade, andar em novidade de vida. É totalmente diferente, meus amados e queridos irmãos. Quando a gente descobre, entende que andar na porta estreita é a melhor forma, é o melhor caminho, e a pessoa está guardada na palavra do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, está guardada debaixo de uma proteção divina, é diferente. Mas são poucos os que querem entrar pela porta estreita. Muito pouquíssimo. Né? E nos dias de hoje ainda, mais pouco ainda. Agora, pela porta larga, pela porta da perdição, são muitos que querem entrar por essa porta. A porta da perdição está aí. A porta da vaidade, a porta dos deuses, de adorar deuses estranhos. É a porta de não ter... não tem barreira para a porta larga, da porta larga. Na porta larga,
a pessoa vai, é espaçoso, ele vai fazer o que quer, né? Ele vai fazer o que ele quer da vida dele. Só que esse caminho ele pode levar à morte, a morte eterna. É melhor entrar, andar pela porta estreita, pela dificuldade, pela doutrina da palavra de Deus, em que tem dificuldade, mas é garantia de salvação. Mas é garantia que Deus está no negócio, Deus está trabalhando em nossas vidas. Um dia nós não vamos ficar para nós nascemos para semente. Um dia nós vamos partir dessa vida. Agora nós temos que acautelar-nos dos falsos profetas e entrar pela porta estreita. A porta que conduz à vida, a porta que conduz à salvação, a porta que liberta, que transforma e que leva para os céus. Louvado seja Deus. A porta estreita é uma pessoa adquirir sabedoria e ter sabedoria. Nós vemos aqui nesse mundo quantas pessoas famosas, pessoas que adquiriram fama, mas a vida vai, foram embora, morreram todo mundo também, né? Então aqui a nossa vida, cada dia nós vamos ficando mais velhos, a idade vai chegando e também, consequentemente, a morte vai se aproximando. A morte terrena aqui do corpo. Mas aonde é que nós vamos passar a nossa eternidade? Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus, né? Então, nós não podemos nem devemos ser cristãos só por um tempo. Não, nós temos que ter uma segurança, permanecer crente, firme, adorando o nome do Senhor Jesus. Porque a recompensa não é aqui agora, não, de servir a Deus, não. A recompensa de servir a Deus não é que não. Deus, ele acrescenta coisas em nossas vidas. Deus acrescenta muitas coisas em nossas vidas. Mas a recompensa total não é aqui não, irmãos. Aqui a recompensa vai ser nos céus, de glória, a salvação para toda a eternidade. Morar com Cristo Jesus, o Filho de Deus, né? Ali as ruas são de ouro, as cidades, as praças, né? Ali todo tipo de pedra preciosa, ou seja, é uma vida eterna para todo sempre. Aqui nós sofremos dor, sofremos agonia, tribulação, aqui nós passamos por dificuldade, aqui nós passamos por muitas coisas. Deus abençoe, irmã Oleida, né? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Oleida Trindade, Deus abençoe a sua vida, irmão Lucas, Deus abençoe a sua vida e vocês. Vocês que estão chegando aqui na live, eu peço que vocês compartilhem aqui essa live e que vocês possam deixar aqui o like de vocês, né? Vocês podem compartilhar a live nos status de vocês e rapidamente voltar para a live aqui, para o culto, se assim os irmãos estiverem de bom grado, né, voluntariamente, para ouvir um pouco dessa palavra, louvado seja Deus. Então aqui Mateus capítulo 7, meus queridos e amados irmãos, fala dos dois caminhos aqui, mas já falando dos falsos profetas, dos falsos pregadores, né? Jesus diz, entrai pela porta estreita. O que Jesus está dizendo? Entrai pela doutrina certa da palavra de Deus. Entrai pelo caminho que salva, pelo caminho que liberta, pelo caminho que transforma, né? Porque facilidades tem muito por aí, irmãos. Tem muita porta larga, muito caminho espaçoso, né? Que não tem exigência, que não tem nenhum tipo de dificuldade, né? Hoje, quem é que não quer ganhar salvação e aproveitar o mundo inteiro, né? Viver de tudo que o mundo oferece? Então, muita gente quer esta vida de salvação, né? Mas não é assim que a banda toca. Não é assim, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz. Jesus disse, aquele que não entrar pela porta estreita, aquele que não negasse a si mesmo, Jesus disse, ele não é digno de mim. Aquele que não negar pai, não negar mãe, não negar filhos, aquele que não negar a si mesmo, ele não é digno de mim, não é digno de ser salvo, não é digno de entrar pela salvação, pela porta da salvação. Então nós precisamos, irmãos, categoricamente compreender, entender que a palavra do Senhor, que a palavra de Deus, Deus trabalha de uma maneira mais que especial para nos ajudar, para fazer com que venhamos compreender que a palavra de Deus, ela salva, ela liberta, ela transforma e leva para os céus. Jesus disse, entrei pela porta estreita, porque larga é a porta
Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta larga, a porta que não tem dificuldade, todo mundo vai. A porta dos vícios, a porta da destruição, da maldade, a porta da pessoa aproveitar tudo que o mundo oferece, né? Servir a outros deuses, e assim consequentemente, né? Nós estamos vendo aí o mundo sendo destruído. A Bíblia de Jesus diz que o mundo vive e jaz no maligno. Né? O mundo vive, vai de mal a pior, a Bíblia diz. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, Jesus diz, né? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aquele que se constitui amigo de Deus é inimigo do mundo. Porque você não vai concordar com as coisas do mundo. Se você concorda, nós estamos falando de pecado, irmão. Não estamos falando de comer de alimento, de beber um suco. Nós não estamos falando de comprar uma fruta. Nós não estamos falando de trabalhar no mundo. Não, nós temos que separar as coisas. Né? Nós estamos falando de pecado, de contaminação, de viver no erro, no pecado, na destruição. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1 em diante, aí nós vamos ver a palavra de Deus falando conosco, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas que venhamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, se conformar com esse mundo de destruição, com esse mundo de pecado, com esse mundo de orgias, né? Nós estamos vendo aí as coisas que não são normais se tornando normais. As pessoas estão, de tanto ver, de tanto assistir e ver, as pessoas estão vendo, estão achando que é normais, mas nós estamos vivendo fora da curva, fora da normalidade. Ainda tem rabisco na terra, ainda Deus está levantando pessoas sinceras, ainda na terra Deus está levantando homens e mulheres que é cheio da unção, que é cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da graça. Ainda Deus tem remanescentes, tem profeta, tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Deus ainda está preparando uma nação, um povo. Não importa a cidade, se é de um lugar bonito, um lugar grande, se é de uma cidade minúscula, pequena, seja de qualquer estado do Nordeste ou de qualquer parte do mundo. Não importa. Aonde tem uma pessoa que tem coragem, que ouve a voz do Espírito Santo, que é chamado pelo Senhor, que anda na porta estreita, que espera a redenção em Deus como esperou o rei Israel. Deus se levanta, Deus ouve a oração ainda, Deus está atento às orações dos santos, Deus está atento à oração para trabalhar, para agir, para salvar. A mão de Deus nunca esteve encolhida para salvar pessoas. Por que Deus não está salvando muita gente, pastor Reginaldo? Porque Deus não quer, Deus não está querendo salvar. Quando Deus quer salvar pessoas, irmãos, salva de 30, 40, 200, 1000, 2000, 100 mil, 1 milhão de pessoas. Porque Deus não quer salvar agora. Mas quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos, é permanecer na porta estreita, no caminho estreito, que conduz à vida, que conduz à salvação, que nos livra de todas as astutas e as ciladas de Satanás. Porta estreita está enraizado. Porta estreita é edificar a sua casa, a minha casa, sobre a rocha, né? Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo de número 14 diz assim a palavra do Senhor: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, poucas pessoas que encontram o caminho da salvação. O caminho da vida não se encontra de qualquer maneira. O caminho da vida não se encontra de todo jeito. O caminho da vida não se acha oportunidade de todo jeito. Né? O caminho da vida, ele é minucioso, é como se achar um tesouro no campo escondido, diz a palavra de Deus. Né? O caminho da salvação, do entendimento, da doutrina de Cristo, não se encontra, não se acha de qualquer maneira, não, amados e queridos irmãos. Precisa de muita diligência, precisa negar-se a si mesmo, precisa de abandonar muita coisa para seguir o Evangelho, seguir a Jesus, o Filho de Deus. Mas muitas pessoas não, eles
gostam de ser enganados pelos falsos pregadores, falsos profetas, né? Eles ouvem uma mistura, uma salada de pregadores, mas não sabem diferenciar. Nós temos que diferenciar, irmãos, pregadores e mais pregadores, aqueles que pregam a verdade, pregam Bíblia e que pregam a palavra de Deus, né? Sem torcer e sem distorcer a palavra do Senhor. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui encontram. Né? É apertado o caminho para servir a Deus. É apertado. Quando a pessoa vem para o Evangelho, vem para Cristo, ele pode ser um beberrão, ele pode ser um prostituto, ele pode ser quem for. Mas quando chegar aqui dentro do Evangelho, na palavra de Deus, ele tem que mudar, ele tem que ter transformação sobre a vida da pessoa. Se a pessoa veio para o Evangelho e não tem transformação, Cristo não entrou aí. Cristo não está entrando nesse coração, nessa vida, louvado seja Deus. Quando a pessoa vem para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, tem que ter vida, tem que ter transformação, tem que ter libertação. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. O versículo de número 14, sobre a porta estreita. Estreita é a porta, espaçoso e poucos os que encontram. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida. São poucos os que querem entrar pela porta humilde. O verdadeiro arrependimento e, em seguida, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus. Esforçar sinceramente para obedecer aos seus mandamentos. Buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça e perseverar até o fim, com verdadeira fé, pureza e amor. Jesus, no Sermão do Monte, descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino, mas ele também resulta que esses discípulos não escaparão à perseguição. Está em Mateus capítulo 5, versículo de número 10 ao 12. Né? Jesus mostra no Sermão do Monte, no capítulo 5, mais atrás um pouco, as bênçãos, os benefícios, as bem-aventuranças para os seus discípulos, para os seus servos, aquele que os segue. Mas também Jesus mostra que eles serão perseguidos, eles serão odiados por causa do nome de Jesus. Então o Evangelho nós temos que pregar na íntegra, o completo do Evangelho. Não podemos dizer que o Evangelho é só bênção, é só maravilha. Né? Não podemos enganar as pessoas. Nós temos que dizer que aquele que confessa o nome de Jesus Cristo verdadeiramente, ele vai ser perseguido, ele vai ser odiado, pessoas não vão gostar dele. Ele vai sofrer uma grande adversidade, contrariedade contra a vida dele. Ele sofrerá perseguição, tribulações, né? E muitas coisas mencionadas aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será o salvo. Aquele que permanecer na minha palavra, aquele que me obedecer até o fim, será o meu salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Evangelho não é só mar de rosas, flores, como muitos pregam. Nós temos que pregar os espinhos também do Evangelho. Para servir a Jesus, você tem que abandonar quase tudo. Para servir a Jesus, você tem que ser uma pessoa de coragem. Você tem que negar-se a si mesmo. Primeiramente, você vai ter contrariedades quando você aceita o nome daquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Mas aquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida, por amor a Cristo, receberá 100 vezes tantos. Aqui na terra, Jesus disse, quando chegar no céu de glória. Além disso, contrastando com alguns evangelistas que pregam que se salvo é uma das coisas mais fáceis neste mundo,
Jesus ensinava que segui-lo importa com sérias obrigações, no tocante à justiça, à aceitação da perseguição, ao amor aos inimigos e renúncia pessoal. Amém? Quer dizer, nós temos que amar aqueles que nos perseguem, os inimigos do Evangelho, né? Nós temos que amá-los, nós temos que sermos tranquilos a respeito da perseguição, aceitá-la, porque fazemos parte de Cristo Jesus, carregamos o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui Jesus está fazendo um alerta. Quem mais pregou alertando sobre os falsos profetas foi Jesus, o Filho de Deus. Temos também o apóstolo São Paulo, também desde o Velho Testamento, que os pregadores dos profetas, eles pregam alertando sobre os falsos. O que Satanás usou contra Jesus em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus? Ele usou, meus amados irmãos, a palavra. A Bíblia diz que Satanás usou o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Ele usou contra Jesus, né? Ele usou a palavra. Ele puxou versículos de dentro da Bíblia para tentar Jesus, para tentar acabar com o plano de Deus sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele usou a palavra. Jesus, quando estava jejuando, dentro dos 40 dias, praticamente terminando, Jesus sentiu fome, sentiu necessidade de pão, era de comer mesmo, de colocar comida no seu estômago como homem. Ele comia e bebia. E a Bíblia diz que Satanás se apresenta no deserto a Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, trazendo dúvida. Ele não diz tu és o Filho de Deus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma, que tu está com fome. Jesus respondeu rapidamente com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos só de pão, só de comida, só de bebida, meus amados e queridos irmãos? Não, nós precisamos de paz, do Espírito Santo, nós precisamos nos encher da graça de Deus, buscar combustível novo. Se busca combustível novo para a vida, se busca refúgio, fortaleza, é na palavra, é na mensagem, é nos cultos, é nos louvores, é permanecendo firme, é o corpo dizendo: você não vai hoje, você diz: eu vou hoje. Eu vou dominar minha carne, eu vou louvar o nome do meu Deus. E quanto mais você vai buscando, nós vamos buscando ao Senhor, nós vamos nos fortalecendo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus Cristo, irmão, foi tentado várias vezes, né? O diabo disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, os teus anjos te pegarão e não deixarão tu cair nem tropeçar em pedras. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E também o diabo prometeu mundos e fundos para que Jesus viesse prostrar-se diante dele. Ele disse que daria os reinos da terra, daria toda a riqueza da terra, se ele não tem nada, mas ele tem o poder de enganar as nações, né? E Jesus disse que não prostraria diante dele, mas somente adoraria ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus diz no versículo 15: acautelai-vos, cuidado, vigie. Foi isso que Jesus quis dizer. Acautelai-vos, vigie, cuidado com os falsos profetas, com os falsos pregadores, que vêm até vós vestidos de ovelhas, né? Vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? E eles vêm com uma mensagem que parece ser uma mensagem de Deus, parece ser uma mensagem do Espírito Santo. Eles vêm até você que parece ser uma mensagem, né, esplendorosa, parece ser uma mensagem baseada na palavra de Deus, mas não são e não é, meus amados irmãos. É somente uma casca, é somente uma maquiagem, é somente, meus amados irmãos,
uma capa de revista, é um engano. O engano do pecado, irmãos, dos falsos pregadores, falsos profetas, ele vem pregando a Bíblia mesmo, é a palavra de Deus, mas ele vem trazendo campanhas, muitas das vezes forçando as pessoas a dar o que não pode, a dar o que não tem, e isso não faz parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Contribuição dentro da igreja, na palavra de Deus, é voluntariamente. Né? Se a pessoa conhece a palavra, ela sente o desejo de ser um contribuidor da obra de Deus, e a gente faz isso voluntariamente, sem forçação de barras, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por seus frutos os conhecereis, versículo 16 de Mateus capítulo 7. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinhos ou dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Não, não tem como, meus amados irmãos, colher figos dos abrolhos, não tem como comer uva, colher uva dos espinheiros. Né? O que é que vai dar uva? O que vai dar uva é um pé de uva, é a vide. Né? O que vai dar uva é o pé de uva. Não tem como um pé de espinho espinhoso, ele dá uva, não tem como. Ele não vai dar uva, ele vai dar espinho, ele vai dar coisas terríveis. Um pé de espinho, quando ele nasce, tem muito pé de espinho quando nasce, quando ele vai crescendo pequeno, ele não mostra logo a gravidade dos espinhos. Não, ele mostra uma grande beleza assim que ele nasce aquela árvore. Mas depois os espinhos vão saindo para fora. Depois os espinhos, ele fica de uma tal forma que você não pode tocar naquela árvore. Por quê? Porque aquela árvore é espinhosa. É uma árvore tendenciosa, meus irmãos, para o mal, diz a palavra de Deus. Né? E como pode colher figos dos abrolhos? Né? Não tem como. Por seus frutos os conhecereis. Os frutos dos falsos profetas é conhecido. É só enganar o povo, tirar tudo que o povo tem, muitas das vezes com campanhas e mais campanhas, e geralmente essas campanhas são bíblicas, colocam textos bíblicos que tem na Bíblia, Velho Testamento, na sua grande maioria das campanhas, e ali enganam as pessoas a fazer, a compreender aquilo que a palavra de Deus não ensina. O versículo de número 15 da palavra de Deus, meus amados irmãos, nos fala de acautelar do falso profeta. E por seus frutos os conhecereis, no versículo 16. Como é que se conhece o falso profeta? É pelos seus frutos. Né? Por o fruto há de conhecer. Tem como de conhecer pelos frutos o falso profeta. O falso profeta ele não é muito escondido, não. Não tem dificuldade de conhecer o falso profeta. Né? Por seus frutos conhecereis. Os falsos mestres exteriormente pertencem ou parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos falsos mestres consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6. O falso mestre produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características. Primeiro, serão cristãos professos cuja lealdade é dedicada mais ao indivíduo do que à palavra de Deus. Honram e servem a criatura mais do que ao seu Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Serão seguidores que se ocupam mais com seus próprios desejos do que com a glória e a honra de Deus. Sua doutrina será mais antropocêntrica do que teocêntrica. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Serão discípulos que aceitam doutrinas
e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 6. Serão seguidores que buscam mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. A sua experiência religiosa ou manifestações espirituais são a sua autoridade final quanto à autenticidade da verdade e não todo o conselho da palavra de Deus. Serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhes ofereçam a salvação, em conjunto com o caminho largo da injustiça. Amém, meus irmãos? Então, a porta larga e a porta estreita é definida. O falso pregador e o pregador de Jesus Cristo, eles são diferenciados, né? Tem como se diferenciar o falso pregador do pregador que prega a verdade de Deus, que prega a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. Então, Jesus aqui, ele traz essa palavra, distinguindo o caminho estreito e o caminho largo. Jesus aqui traz as principais características do falso profeta, do falso pregador, né? Daquele que vem até vós, até nós, com aparência de ovelha exterior, mas interiormente são lobos devoradores. E pelos seus frutos tem como conhecer. Tem como ter discernimento de conhecer um evangelho falso, um evangelho do engano, um evangelho que não confronta o pecado, um evangelho que aceita tudo, ou seja, que não direciona as pessoas à palavra de Deus, agir e a viver da maneira correta, segundo a verdade de Deus, segundo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. O versículo de número 18 diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar maus frutos. Né? Como que pode uma árvore boa dar maus frutos? E uma árvore ruim dar bons frutos? Não é isso que nós conhecemos aqui na face da terra. Uma árvore boa, ela vai dar bons frutos. Mas por que essa árvore está dando maus frutos? Porque é uma árvore má, é uma árvore ruim, é uma árvore que não é árvore boa, uma árvore boa. Né? A árvore boa, uma pessoa boa, ela produz coisas boas. Ela vai produzir bons frutos. Mas uma pessoa mal ou má, ela vai produzir más frutos. É uma pessoa azeda, uma pessoa amargurada. É uma pessoa de mal com a vida, todos os dias, todos os momentos. Então a produção dela vai ser a produção ruim, uma produção que não vai agradar a Deus e a ninguém, nem os da sua casa. Mas nós temos que ser uma árvore boa. Uma árvore boa é a produzir bons frutos. A árvore boa que produz bons frutos não é amaciar o pecado, acoitar pecado de ninguém, não. Não. É uma árvore boa, é aquela que produz bons frutos. É aquele que leva a palavra de Deus em todo o tempo, em todos os momentos. Ele leva a palavra de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo louvado. Seja Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Versículo de número 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Quer dizer, a árvore que não dá bom fruto, diz a Bíblia, a palavra de Deus aqui, Deus lança ela no fogo. Deus corta ela. Por quê? Porque essa árvore não está produzindo bons frutos ou bom fruto. É uma árvore infrutífera. É uma árvore, meus amados irmãos, que não está dentro do contexto da vontade da palavra de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? É uma árvore ruim. É uma árvore que não produz bons frutos, baseando-nos na palavra de Deus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 20. Portanto, pelos seus frutos conhecereis.
Então Jesus está dizendo, a árvore que não dá bom fruto, corta-se, é lançada no fogo. Né? Ou seja, é cortada a árvore que não produz bom fruto. Ela será cortada, será lançada no fogo, diz a palavra de Deus. Né? Ou seja, Deus, Ele permite até certo tempo, ou permite até aqui na terra mesmo, o falso pregador, o falso profeta, a falsa religião, a falsa denominação, né? Pregar e falar o tanto que a vida inteira. Mas um dia vai ter um acerto de contas. Jesus vai cortar esta árvore má e vai cortar e lançar no fogo, diz aqui a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa salvação, graças a Deus. Né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? Então Jesus está dizendo, nem todo profeta, nem todo mundo que fala de Deus entrará no reino de Deus, ou no reino dos céus. Jesus está dizendo, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este entrará no céu de glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que fala de Deus, nem todo lugar que fala de Deus, ali significa que é verdade, que Deus está ali, não. É só nós observarmos as cartas, as igrejas de Apocalipse. Né? Qual foi ali o sentido, a maneira das cartas ali de Apocalipse? Como foi que foi falado, pregado aquilo ali? Né? Jesus sempre alertou ali aquelas 7 igrejas. Teve igreja que Deus disse, olha, eu tenho visto as tuas obras, tu tem trabalhado, tu tem feito isso, feito aquilo, mas eu tenho contra ti, tu tolerar Jezabel dentro da igreja. Outra igreja, Jesus disse, eu tenho contra ti o tu tolerar os falsos profetas, rapaz, os nicolaítas. Eu tenho contra ti tu tolerar o pecado aí dentro e tu não pregar contra o pecado. Eu tenho contra ti. Né? Então, Deus quer que nós sejamos profetas verdadeiros, nós sejamos profetas de Deus verdadeiramente. Né? Porque os falsos profetas, meus amados irmãos, está cheio o mundo, né, de muitos pregadores enganosos, do engano, né, que leva as pessoas no engano, na mentira, e pregam a palavra de Deus a seu bel prazer, aquilo que compraz. Né? Mas Jesus, nesta palavra da porta estreita, e falando sobre os falsos profetas, no versículo 21, Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Este entrará no reino de Deus, entrará nos céus pela porta, ou pelas portas, né? Mas os falsos profetas, mentirosos, enganosos, eles não entrarão no reino de Deus, diz a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, diz a palavra de Deus. Né? E em teu nome não expulsamos demônios? É uma pergunta que estes falsos mestres pregadores, naquele dia ali no céu, no acerto de conta, eles vão dizer, vão perguntar para Jesus, Senhor, mas no teu nome, não profetizamos nós no teu nome? Não, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Expulsação de demônios, maravilhas, e profetizaram. Né? Dons poderosos.
essas pessoas receberam aqui. E eles não eram de Deus, não. Olha que o dom de profecia, de profetizar a igreja, é para poucos. O dom de expulsar demônio também é para poucos, na área da libertação. O dom de fazer maravilhas é dom que é para poucos também. Só dons especiais. Só os dons grandes. Mas eles eram de Deus? Eles faziam a vontade de Deus? Não. Eles fizeram dos dons que receberam o que quiseram. Viveram de todo jeito, ensinaram erradamente as pessoas. E Jesus aqui deixou, por um tempo, eles fazerem o que quiserem, os que queriam. E eles perguntam aqui, mas no teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. No teu nome não fizemos muitos milagres. No teu nome não fizemos muitas coisas. Não expulsamos demônios. No teu nome, Senhor, nós não fizemos tudo isso. Mas eram falsos profetas. Mas ele não fazia a vontade de Deus. Não significa que a pessoa que ora, expulsa demônio, espíritos malignos na vida de pessoas, é de Deus, não. Eu não creio, sinceramente, meus irmãos, em todo mundo que vem com esse negócio de sonho, que vem com história que Deus me disse, que vem com história, muita gente, porque Deus tem me mostrado muito isso e isso. Eu não estou dizendo que eu duvido, mas precisa eu ver a vida da pessoa, meus irmãos, para me acreditar nessas pessoas. Se a gente que escolhe o dia para vir no culto, eu já fico com o pé atrás com esse tipo de gente. Se é gente que inventa desculpa de vir para a igreja, eu já fico com o pé atrás com esse tipo de gente. Se é gente que escolhe dia para congregar, para servir a Deus e quer ser profeta, eu já fico de olho, sabe? Eu já vou procurar acionar o dom de discernir os espíritos. Eu já vou começar a acionar o dom de discernir os espíritos, para saber quem é essa pessoa, verdadeiramente. Se ela é crente mesmo, se ela é verdadeira, ou se é um profeta de engano, de mentiras. Tem muito profeta que ele profetiza coisas, a coisa que é visível, que está acontecendo, que já vai acontecer. Aí a pessoa vai e profetiza. Deus me disse isso, me disse aquilo. Eu quero que você profetize antes. Eu quero que você profetize antes das coisas acontecerem. Tem muita gente que profetiza. Fulano, ciclano, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Mas profetiza na vida de uma pessoa jovem, que tem 18 anos, que é cheia de vida. Que tem uma vida por à frente. Geralmente, irmão, nós temos que ter cuidado com falsos profetas. E muitas das vezes os falsos profetas não estão longe, não. Tem vezes que eles estão no nosso meio. A Bíblia diz, no estudo aqui que nós estudamos, os falsos profetas, os emissários de Satanás, eles enviam e eles doutrinam pessoas e fazem ministros, profetas, para emplastar a terra, para trazer o engano, para enganar muitas pessoas. E você vê muitos falsos profetas que dizem, olha, se você der isso, der aquilo, Jesus te salva, Jesus vai te salvar. A salvação é um conjunto, é complexa a salvação. Destes falsos profetas aqui, tem muita gente que ele opera milagre, ele faz maravilha, ele expulsa demônio, ele faz isso, faz aquilo, e tem pessoas que dizem, aí é um homem de Deus, aí é um homem de Deus, fulano é de Deus. E a vida dessa pessoa? Como é que é a vida dessa pessoa? O caráter dessa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente? É uma pessoa que tem estrutura espiritual? É uma pessoa que anda em novidade de vida, que anda em santidade, que anda de acordo à verdade, à palavra de Deus? Ou é mais um falso profeta? Eu vivi no meio de muitos falsos profetas. Mas só que não precisou nem eu ter o dom de discernimento de espíritos, na época. Embora eu já tinha esse dom de discernir espíritos. Mas claramente eu já detectava.
pelas ações, pelo caráter, pela maneira de conviver aqui na terra. Né? Um profeta que os frutos não condizem, é muito fácil a gente detectar. Pelas palavras, pelo agir da pessoa, pela maneira de vida. É muito simples, é muito fácil discernir um falso profeta. Não é muito difícil, não. Porque a gente vai ver pela conversa dele, a conversa dela, como é o agir da pessoa, né? Como é as contradições da vida da pessoa. E assim nós vamos vendo, pelos frutos, nós conhecemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. O versículo de número 23 da palavra de Deus diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Essa palavra nunca, ela é funda, ela é profunda. Só Jesus pode dizer ela mesmo. Até para nós dizer, amados irmãos, essa palavra ela é muito funda, ela é profunda, essa palavra aqui. O que Jesus disse aqui com os falsos profetas? Com os mentirosos? O que foi que Jesus disse aqui? Nunca vos conheci vocês. Vocês receberam dons e tudo, mas eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim. Versículo 23 de Mateus capítulo 7. E nem então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eram pessoas que tinham os dons mais especiais da dispensa de Deus. O dom de profetizar, o dom de maravilha, o dom de expulsar demônio. Para que um dom melhor do que esse? Eram os dons mais especiais. Tem pessoas que têm dons extraordinários. Você diz, essa pessoa é de Deus. Olha que ela não é de Deus. Eu não me impressiono com todo mundo, não. Com todo profeta, não. Por ele ter um dom de expulsar demônio, um dom de curar, dom de maravilha. Não significa que ele é de Deus, não. Dons não categoriza alguém ser de Deus ou não. Não é pelos dons que conhece. Conhece pelos frutos. Geralmente, a maioria dos falsos profetas, eles não gostam muito de cultuar, não gostam muito da congregação. Geralmente, falsos profetas, eles não são perseverantes. Não são perseverantes. Geralmente, o falso profeta, ele se entrega ao próprio ele mesmo, né? Com mentiras, com desculpa, com isso, com aquilo, com história aqui, história ali. Então, é muito fácil, meus amados e queridos irmãos, detectar os falsos profetas. E Jesus, ele diz aqui no versículo 23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticaram, que praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, sai fora de mim, eu nunca conheci vocês, eu não conheço vocês. Quer dizer, eles fizeram muitas coisas usando o nome de Jesus, que não era o nome deles, e os milagres, os demônios, as profecias se cumpriam. Mas não significa que essas pessoas eram de Deus. Era da vontade do Espírito Santo. Né? Tem muita coisa que tem pessoa que rasga a tanga. Tem muita coisa que a pessoa faz, ele rompe o tupete, ele faz do jeito que ele quer. Ou ela, ou ele. Faz do jeito que quer, não obedece. E as coisas dão certo. Não é tudo que a pessoa desobedece que está errado, não. Ele vive a vida inteira prosperando, dando certo, ele é de Deus. Perdão. E a pessoa vai dizer, Deus é comigo, Deus é na minha vida. Mas quando chegar lá no final, na hora de entrar no céu pelas portas,
vai ser rejeitado por Deus. Jesus vai dizer, eu não te conheço, nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus é muito fácil, não é muito difícil de interpretar a palavra de Deus, não. O viver verdadeiramente a palavra do Senhor não é fácil, né? É difícil, é apertado, é estreito o caminho. Precisa ter renúncia, precisa renunciar a si mesmo, diz a palavra de Deus. É fácil a pessoa viver por conta, viver desordenada. Esse é o caminho largo. Essa é a porta larga daquele que vive desordenado. É a porta larga. A pessoa viver e fazer o que quer de sua vida. Agora você viver debaixo de ordem, de ordenança de Deus, viver debaixo de autoridade, de liderança, é para poucos. Poucos querem, a grande maioria não quer viver uma vida dessa assim, né? Mas quer viver uma vida de acordo com a sua própria vontade, né? E não segundo a vontade do Filho de Deus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar nessa manhã. Trouxemos aqui a palavra de Deus falando sobre os falsos profetas, sobre a porta estreita, a porta larga. Trouxemos uma palavra nessa manhã forte, uma palavra poderosa, para que você venha ter discernimento de falso profeta e daqueles que são emissários de Satanás. Vamos orar nessa manhã, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Eu oro pela vida de todos aqueles que nos têm pedido oração, na área da cura, da libertação. Eu oro, meu Deus, que pessoas venham ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e que venham querer a salvação, receber a salvação que só é em Cristo Jesus. Pai, nesta manhã, Deus amado, muitos estão nesta manhã, meu Pai, no hospital, diagnosticados, outros acamados, outros estão, meu Pai, com os dias decretados pelos médicos. Muitos estão, meu Pai, esperando a notícia, e muitos esperam o pior em uma porta, em um leito de um hospital. Nesta manhã, Senhor, tem misericórdia. A minha oração é que as pessoas venham se arrepender, venham querer a salvação que só é em Cristo Jesus. A minha oração, meu Deus, é que haja arrependimento, que haja milagres, sim, mas que haja arrependimento verdadeiro, que as pessoas venham se arrepender em espírito e em verdade. Porque não tem como o homem ser salvo sem haver arrependimento. Não tem como, meu Deus, o homem ser salvo se o homem não se arrepender verdadeiramente. O arrependimento, meu Deus, faz parte do milagre completo na vida do homem. Senhor, nesta manhã nós oramos mais uma vez por salvação, por arrependimento, que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar com a tua mão forte de poder, com o teu milagre, Senhor, arrancando pessoas da depressão, do síndrome do pânico. Deus, arrancando a mente criminosa, a mente maldosa, e venham chegar ao pleno conhecimento da verdade, que venham querer buscar a salvação que só se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta manhã, meu Deus, é a nossa oração. Eu oro nesta manhã, crendo nos milagres, crendo na salvação de vidas, de pessoas, aqui na nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que haja salvação, que haja milagres e transformações para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua terça-feira, a nossa terça-feira de trabalho.
Oramos e te agradecemos, Jesus, para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.